Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui estou de novo, professor Rui Marques. Vamos dar início à nossa segunda aula. Na primeira aula, nós falamos sobre os principais conceitos e elementos básicos da geometria, tudo que forma a nossa primeira base geométrica. Tá? E assim como planejamos, nós vamos falar hoje sobre triângulos. É claro e certo que o conteúdo de triângulos é muito amplo. Nós vamos dar início hoje a falar de triângulos, e até o final do curso, em algum momento, vez por outra, nós vamos falar novamente de triângulos, e vamos aprender sempre algum item ou conceito a mais, alguma nova abordagem sobre os triângulos, tá? Então, dados 3 pontos A, B e C não colineares, a reunião dos segmentos AB, AC e BC é chamada de triângulo, tá? A gente pode usar duas notações, que são as mais comuns, tá? Eu vou usar quase sempre essa notação com um triângulozinho, tá? Que eu acho ela um pouco melhor. Então, se você olhar com carinho, o triângulo está aí, ó, os segmentos AB, BC e AC, tá? A reunião desses segmentos. Então, eu fiz essa figura para a gente, além de entender a definição de triângulo, a gente conhecer todos os elementos que o triângulo tem. Então, os pontos A, B e C desta figura são considerados os vértices do triângulo, tá? Os seus lados são AB, AC e BC, tá? E eu representei ele com medidas lá no desenho. Então, temos medidas A, B e C, tá? Que, por vezes, nos problemas, irá aparecer números. Os ângulos, existem outras notações, em vez de A, como eu já falei nas aulas anteriores, às vezes aparece B, AC, esse aqui aparece A, B, C, ou esse aqui aparece A, C, B, tá? Tudo é uma questão de notação. Por vezes, nós usaremos essa notação que está aqui em roxo, outras vezes usaremos essa notação mais simplificada, que é apenas um chapéu em cima do vértice. Sempre que essa notação puder gerar uma confusão, a gente não vai usar ela. Por exemplo, imagina que a gente tem a seguinte configuração. Que a gente tem aqui... Tá? Então, imagina que o A está aqui, por exemplo. E aqui a gente tem B, aqui a gente tem C, e aqui a gente tem D. Num caso como esse, o ângulo A, ele gera uma confusão, se você tentar falar apenas do A-chapéu, quem seria? Por quê? Porque você pode estar pensando no ABC, ou no BAC, perdão, você pode estar pensando no BAD, ou você pode estar pensando no CAD. Então, são 3 ângulos que podem nos gerar confusão. E a gente, quando existir esse tipo de problema, que é de confusão, a gente não vai usar essa notação simplificada, que é a do chapéu apenas em cima da letra, tá? A gente diz que os lados que têm medidas A, B e C são opostos aos ângulos alfa, beta e gama, respectivamente. Vamos olhar a figura. Aqui. O lado C está oposto ao ângulo gama. O lado B está oposto ao ângulo beta e o alfa está oposto ao ângulo alfa está oposto ao lado A. Então, essa ideia de posição é extremamente importante e a gente vai perceber isso à medida que for passando. Então, essa parte interna do triângulo, que eu fiz em laranja, é chamada interior do triângulo,
E a parte que está por fora, que ficou em lilás, é a parte externa, tá? Ou simplesmente o exterior do triângulo. A reunião do triângulo, que são só os lados, né? Com essa superfície interior é chamada superfície regular. Uma coisa que é importante a gente ver é que essa construção é um pouco mais sutil. Essa região interior, ela é a interseção de 3 semiplanos. E alguém poderia me perguntar, professor, como é que eu vejo isso? Então, imagina que você tem... Vamos fazer o triângulo. Então, a gente tem um dos lados do triângulo, eu vou passar além do... Vou fazer a reta que contém um dos lados. Então, essa reta divide o plano em 2 semiplanos, tá? Um que fica aqui, tá aqui um, e o outro que fica para cá. Se você fizer isso com os 3 lados do triângulo, o que acontece? Vamos fazer assim e vamos fazer assim, tá? Então, cada um dos lados tem uma reta que contém esses lados. Cada uma dessas retas, elas geram 2 semiplanos. O triângulo, a região interior do triângulo é nada mais, nada menos que a interseção desses 3 semiplanos, tá? Então, o interior do triângulo é a interseção de 3 semiplanos. Mas essa formalidade aqui, ela não acrescenta muita gente por enquanto, tá? Então, vamos guardar essa ideia que o triângulo a região interior é a interseção de 3 semiplanos gerado por as 3 retas que contêm os segmentos que são os lados do triângulo, tá? A gente pode classificar o triângulo de 2 formas. Uma quanto aos lados e a outra quanto aos ângulos. Eu trouxe as 2 definições para que a gente fique com ela fresca na nossa cabeça. A primeira delas, quanto ao lado, ele é equilátero se e somente se tem todos os lados congruentes, tá? A gente diz que ele é isósceles se e só se ele tem 2 lados congruentes. Observe que quando a gente fala que ele tem 2 lados congruentes, a gente não, pode ser 3, tá? Mas ele tem que ter 2, tá? Então, o equilátero, ele é isósceles, porque ele tem 2 lados congruentes. A gente não está dizendo na definição de isósceles que tem que ter somente 2. A gente diz que tem que ter 2. Então, ele é isósceles se ele tem 2 lados congruentes. O equilátero, se ele tem 3. Então, o equilátero tem 3, ele também tem 2, ele também é isósceles. Guarda isso, são sutilezas. E ele é escaleno. Se qualquer 2 lados que você pegar diferente, ele tem medidas diferentes. Ou seja, cada lado aos pares, a gente sempre tem lados não congruentes. Então, eu fiz um desenho para a gente entender melhor como é que funciona. Observe aí, o equilátero tem os 3 lados com a mesma medida, que são os 3 lados congruentes. O isósceles tem 2, tá? Aí eu fiz um isósceles que não é equilátero. É claro que o equilátero, se você quiser, inclusive, desconsiderar, se você simplesmente ignorar que esse ladinho de baixo também é igual, ele é isósceles, porque ele tem 2 congruentes, tá? E o escaleno, ele tem os 3 lados todos diferentes. 2 a 2 nunca são congruentes, tá? Nós temos uma classificação também parecida, assim, que caminha no mesmo sentido, quando a gente olha para os ângulos, tá? Então, observe que quando a gente fala triângulos, a gente sempre tem essas 2 coisas a pensar, lados e ângulos. Quanto a ângulos, o triângulo é retângulo se e somente se ele tem um ângulo reto, ele vai ser acutângulo se somente se tem os 3 ângulos agudos, e ele vai ser obtusângulo se só se ele tem um ângulo obtuso, tá? À medida que a gente for caminhando rumo ao final do curso, vocês vão ver que outras coisas do triângulo, outros problemas, outras hipóteses, outras definições vão nos levar a aceitar melhor essas definições, tá?
Mas, a priori, o retângulo tem um ângulo de 90 graus, o acutângulo tem todos os ângulos menores que 90, a gente consegue ver que eles são menores, tá? E o obtusângulo tem um ângulo maior que 90. O triângulo retângulo, em particular, a gente tem nomes para os lados. O lado oposto ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa, e os outros a gente chama de cateto. Ok? Cateto. E aqui também é cateto. Tá? Então, são duas definições extremamente interessantes que a gente tem. Então, assim como a gente pensou em congruência, em equivalência de comprimentos e para segmentos e para ângulos, aqui a gente também vai tentar definir o que seria congruência de triângulos. Tá? Lá em segmento de reta, lá em ângulos, a gente definiu essa relação de congruência e eu comentei com vocês que ela é uma relação de equivalência. Tá? Então, eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês e a resposta é afirmativa, que a relação de congruência de triângulos ela é equivalente, é uma relação de equivalência sim. Depois você pensa, se relembre o que é uma relação de equivalência e veja que o que eu estou falando realmente ele faz algum sentido. Então, a gente vai usar a simbologia de 3 tracinhos novamente, tá? Para representar a congruência, tá? Sempre que a gente usar os 3 tracinhos, a gente continua na mesma ideia de congruência. Então, a gente diz que 2 triângulos são congruentes se for possível estabelecer uma correspondência bionívoca entre seus vértices, e com isso, os lados e ângulos correspondentes sejam congruentes. E assim, falando assim, a gente acha até um pouco absurdo, mas imagina que você tem 2 triângulos. Se você fizer estabelecer uma relação entre os dois triângulos, ponto a ponto, por exemplo, o A com D, o C com F e o B com E, e após fazer essa relação, você conseguir constatar que os lados correspondentes, que são, por exemplo, o lado B, o lado de comprimento B minúsculo, ele é correspondente ao lado E minúsculo, porque o A está relacionado com o D e o C está relacionado com o F. Então, o segmento AC está relacionado com o segmento DF. Esses lados correspondentes são congruentes. E cada ângulo correspondente também é congruente. Quando você conseguir verificar que todas essas 6 condições, que são 3 pares de lados e 3 pares de ângulos, eles são congruentes, então a gente diz que os triângulos são congruentes. Então, a gente faz uma correspondência bionívoca com os vértices e verifica que valem essas 6 igualdades. Se essas 6 igualdades forem satisfeitas, a gente diz que o nosso triângulo ABC e DEF são congruentes. Observe que toda vez que a gente tenta comparar 2 triângulos, a gente tem que estabelecer essa correspondência bionívoca. Tá? Então, para não ficar trabalhoso de dizer que a correspondência é essa e ter que fazer esse agrupamento de setas aqui no quadrado roxo, a gente vai fazer o seguinte: toda vez que a gente disser que um triângulo ABC é congruente a DEF, a gente associa na ordem, tá? O A, vou escolher outra cor porque essa não está muito boa. A gente relaciona o A com o D, o B com o E e o C com o F na ordem, tá? Quando eu simplesmente disser que eles são congruentes assim, que eu escrevi assim, é porque nessa ordem eu estou relacionando o A com B, o A com D, perdão, o B com E e o C com F. Por exemplo, se eu disser que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EDF, eu estou relacionando o A com o E, o B com o D e o C com o F. Essa ordem vai seguir para a gente de norte de qual é a associação bionívoca que eu estou gerando, tá? Só para a gente não sentir dificuldade depois. Então, observe que a definição ela é boa. Quando a gente fala em congruência de triângulos, está bem definido. A gente consegue, sim, verificar se 2 triângulos são congruentes. Só que ela é trabalhosa. Por que ela é trabalhosa? Porque a gente tem que verificar 6 coisas. São 3 pares de lados e 3 pares de ângulos. Então,
Pensando nisso, pensando em diminuir essa checagem, intuitivamente, foi percebido que se dois triângulos tivessem um lado, um ângulo e um lado, nessa ordem, congruentes, os triângulos seriam congruentes. Então, com isso, o que é que a gente fez? A gente está criando agora critérios de congruência que reduzem nosso trabalho. A gente vai considerar esse caso como axioma. Observe que quando você fixa, por exemplo, vou fazer aqui, quando você fixa um lado, um outro lado e um ângulo, nessa ordem, ó, tá? Então, digamos que aqui seja nosso ponto A, aqui seja B e aqui seja C. Essa figura, quando você fixa esses três elementos, observe que não tem muita escapatória. Só existe um triângulo que tem essa configuração, que é esse, ó, que eu liguei esses pontos. Então, intuitivamente, a gente sabe que se um triângulo tiver esses três elementos fixos, a gente vai ter congruência, sim. Só que a gente não consegue mostrar. Então, esse primeiro critério, a gente vai chamar de axioma, tá? Então, o axioma é o caso lado, ângulo, lado. Então, sempre que dois triângulos tiverem um lado, um ângulo e um lado respectivos, assim como eu fiz a figura atrás, congruentes, os dois triângulos vão ser congruentes. Isso é intuitivo, mas a gente não consegue mostrar, por isso chamamos de axioma. Então, o que o axioma pede é isso. Ele dá as hipóteses são essas, que você tenha um lado, um ângulo e o outro lado nessa ordem congruente. Se isso acontecer, nossos dois triângulos serão congruentes, tá? Então, observa que o axioma agora, ele nos dá uma forma de vermos, checar congruência, sem ter que checar todos os 6 pares, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A partir de agora, nós vamos criar novos critérios que também reduzem nosso trabalho e nós vamos mostrar que esses critérios que a gente vai trabalhar, pelo menos o próximo eu vou provar, os outros eu não vou provar, mas vocês podem encontrar nas referências. Eles são, sim, critérios também, e a gente consegue mostrar que eles se adequam a esse critério que já existe, que é o axioma. Então, o próximo critério, que a gente vai chamar de teorema, que esse sim eu vou conseguir demonstrar, é o caso ângulo, lado, ângulo, que diz o seguinte: se você tiver dois triângulos ABC e DEF, tá? Se você tem um ângulo, um lado e um ângulo, respectivamente, ou seja, se você tem um ângulo, um lado e outro ângulo, nessa respectiva ordem, congruentes, então esses dois triângulos eles vão ser congruentes. Então, como é que a gente faz para mostrar? De duas, uma. Ou você mostra que valem as 6 condições, que são 3 pares de lados, os 3 pares de ângulos, ou você mostra que, ao pedir isso, você tem o axioma. Porque o axioma já é um caso de congruência já reduzido, né? Então, vamos fazer o seguinte. Para mostrar isso, essa figura tem essa pontilhadinha aqui, porque já é uma ajuda para a demonstração. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos prolongar essa semi-reta que sai de A e passa por C, tá? E nela nós vamos marcar um ponto P. De que forma? Nós vamos marcar o ponto P de modo que a P seja igual a DF. Vamos voltar lá só para a gente ver. De modo que a P, esse novo pedaço aqui, ó, esse ladinho aqui seja igual a esse. Tá? Então, observe que se isso acontecer, na hipótese a gente já tinha esse ângulo, congruente a esse, já tinha esse lado, vou botar assim, e já tinha esse outro ângulo. Tá? Então, se a gente fizer isso,
Vamos esquecer esse ângulo por enquanto, tá? Esse ângulo aqui em D, por enquanto. E esse ângulo em E, por enquanto. Vamos esquecer. E vamos observar que se a gente marcar o P onde eu marquei esse novo triângulo ABP, desprezando C, ele é congruente ao DEF. Por quê? Porque ele se enquadra no axioma. Ele tem um lado, um ângulo e um lado congruentes, tá? Nessa ordem. O lado AP congruente a DF e o lado AB congruente a ED. Então, observe que como esses dois triângulos são congruentes, em particular, a gente vai ter isso. Ó. Esse ângulo é aqui, que eu vou botar em roxo. Esse ângulo vai ser igual a esse ângulo aqui, ó, que vai até o pontilhado. Tá? Então, olha que estranho. Esse ângulo, ele era igual, eles já eram iguais. Até aqui era igual ao que está aqui. Só que agora eu mostrei que até o pontilhado também dá certo. Ou seja, esse ângulo ABP, ele é congruente ao E, só que antes, por hipótese, o ângulo ABC era congruente ao E. Olha aí na hipótese do teorema. Então, o que é que acontece? Esses dois ângulos aqui, ó, eles têm que ser congruentes. A ABP tem que ser congruente a ABC. Ora mais. ABP, vou escrever aqui, a ABP tem que ser congruente a ABC. Só que os dois estão na mesma reta, na mesma semirreta. Então, isso aí só pode acontecer se o P for congruente ao C. Tá? Então, se o P é congruente ao C, o que é que a gente tem? A gente sabia que o triângulo APB era congruente ao DFB, certo? FE, perdão. Ora, mas esse aqui é a mesma coisa que esse, ó. ACP. Logo, o que é que a gente tem? A gente tem que esses aqui também são congruentes. Então, é uma construção, tudo é feito na base da construção. Você sai de um e tenta usar algum argumento para você chegar sempre no critério lado angulado. A partir de agora, além do critério lado angulado, nós vamos ter o critério ângulo lado ângulo. A partir de agora, os outros teoremas, a gente vai poder tanto usar o lado ângulo lado, como ângulo lado ângulo, que a gente acabou de mostrar que ele vale, tá? Então, eu escrevi a demonstração, no livro está feito passo a passo, caso vocês não tenham entendido aqui no slide, mas eu acredito que se você acompanhar a leitura de forma lenta, você vai entender, porque eu acho que dá para entender. Mas qualquer coisa a gente tira alguma dúvida que vocês tenham na nossa próxima aula ao vivo. Um teorema legal que eu botei aqui, que é também uma decorrência de um dos critérios de congruência, é que se a gente tem um triângulo isósceles, tá? Os ângulos da base, eles também são congruentes. Eu esqueci de falar o que é a base, mas se você tem triângulos isósceles, tá? Os lados isósceles tem dois, pelo menos, né? Então, vamos marcar aqui os dois lados congruentes. Já está aí com dois tracinhos. Então, esses lados são os lados congruentes. E a gente chama o outro lado, que é o AB, no caso, de base. Tá? O teorema diz o seguinte: os ângulos da base de um triângulo isósceles, eles são congruentes. Ou seja, a gente sabe que o triângulo é isósceles, a gente sabe que AC é congruente a BC,
E a gente quer mostrar que é nossa hipótese. O que é que a gente quer mostrar? Nós queremos mostrar que esse ângulo em A é igual ao ângulo, é congruente ao ângulo em B. Tá? Então, essa é a nossa hipótese, essa é a nossa tese. Vou carregar essa hipótese ali para o ladinho, para a gente usar esse outro lado aqui para demonstrar. Carrega ela para cá. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos associar esse triângulo a ele mesmo, só que de outra forma. Como? Vamos fazer assim. Vamos olhar para o triângulo. Eu vou escrever C aqui, vou botar B aqui e aqui eu vou botar. Olha que legal. Esse C, aqui, esse ângulo em C, é o mesmo que está aqui, ó, não mudou nada. Mesmo. Esse BC, ele é igual ao BC daqui, que é igual ao AC, e esse aqui é igual ao de lá também. Continua a mesma coisa, tá? Então, observe o que é que a gente tem. A gente tem aqui, a gente tem A, C, B, o triângulo, é congruente ao triângulo BCA, tá? Nessa ordem. Ou seja, o que é que isso nos diz? Que os lados correspondentes são congruentes e os ângulos correspondentes são congruentes. Eu vou carregar esse triângulo para o lado de lá, que eu acho que vai ficar melhor. Espera aí. Vou botar para cá. Perdão pela bagunça. Então, eu vou repetir. O triângulo BCA, de lá, né? Ele é congruente ao triângulo ACB. Por qual critério? Pelo critério lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, é pelo axioma, tá? Que é o primeiro. Então, pelo axioma, nós temos isso. Então, se eles são congruentes, os lados correspondentes são congruentes, os ângulos correspondentes são congruentes. Do jeito que a gente definiu, quem são os ângulos correspondentes? O B é correspondente ao A, o C com ele mesmo e o A com C. Logo, ele está dizendo que esse aqui é igual a esse. Ou seja, são todos iguais. Tá? Então, é isso que a gente queria mostrar. Então, é possível provar também, usando o teorema, agora o teorema ângulo lado ângulo, esse 3.2 é o critério ângulo lado ângulo, a gente consegue mostrar que se um triângulo tem dois ângulos congruentes, então ele é isósceles. Tá? Observe que o que a gente mostrou agora é que se ele tem dois lados congruentes, se ele é isósceles no caso, os ângulos da base são congruentes. E a gente poderia olhar por outra vertente. A gente poderia pensar, eu tenho dois triângulos que tem dois ângulos congruentes. Então, esse triângulo é isósceles, tá? Então, um olha para os lados, e a gente já sabe que é isósceles, e outro olha pelo ângulo e mostra que se você tiver dois ângulos iguais também, ele vai ser isósceles. Então, de certa forma, a definição de isósceles podia ser assim, se você tem dois ângulos congruentes, o triângulo é isósceles. Tá? O que esses dois teoremas estão fazendo é isso, mostrando que você pode olhar para os ângulos também para classificar quanto às isósceles. Tá? Eu não fiz a demonstração aqui, eu acredito que vocês conseguem fazer também, basta você fazer a mesma associação, você associa dois triângulos isósceles ABC com ele mesmo, dessa forma, tá? Você pega, perdão, aqui é C,
que é C, aqui é B e aqui que é A. Você pega dois que têm os lados iguais. Tá aqui os dois ângulos iguais. Você só muda eles. Ora, esse segmento aqui, ó, eu vou botar 3, tá? Assim, com certeza é igual a esse aqui. Por quê? Porque AB e BC são congruentes. A gente viu lá na nossa aula de congruência que AB e BC, AB e BA são congruentes. Então, estabelecendo essa relação desse jeito aí, pelo critério ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos eles são congruentes. Logo, os lados correspondentes são congruentes. Quem são os lados correspondentes? Esse aqui com esse aqui com esse. Então, a gente viu que realmente eles são isósceles. Tá? Perdão. Esse aqui com esse e esse aqui com esse, só que ele acaba sendo todos iguais, né? Então, a demonstração é basicamente isso, basta você tentar escrever um pouco para organizar as ideias. Então, prosseguindo, a gente vai conhecer um novo elemento, que é o ângulo externo. Esse elemento, ele nos traz um teorema extremamente importante, que tem até um nome, tá? Tem alguns teoremas que têm nome, e esse é um dos que tem nome, devido à sua grande importância. Então, a gente tem que entender primeiro o que é um ângulo externo. Eu vou botar a figura, porque com a figura fica mais fácil. Na verdade, antes ainda temos que definir alguns elementos, né? Nós vamos ter que definir 3 elementos antes de falar do nosso ângulo externo. Então, o primeiro elemento, imagina que você tem um triângulo e um ponto D que contém um ponto D que está na reta que contém BC, tá? O segmento AD é mediana se ele dividir o lado BC bem ao meio. A configuração é essa. Você marca um ponto D, que é o ponto médio de BC, e traça a semirreta que passa de A por D. Esse segmento aí, que está pontilhado, a gente chama de mediana. Mediana porque ele divide o lado oposto, ele sai do A, né, e divide o lado oposto ao meio. Outra definição que corre nesse mesmo sentido é a definição de bissetriz. A de bissetriz, ela divide o ângulo ao meio, tá? Então, você marca um D na reta que passa por C e por B, e a bissetriz é o segmento que divide o ângulo A ao meio. Se D é tal que, quando você passa esse segmento, ele divide o ângulo ao meio, a gente diz que esse segmento é a bissetriz. A altura ela é a semirreta que passa por A e por um ponto do segmento, ou da reta que contém CB, e que forma um ângulo de 90 graus, tá? A existência dessa bissetriz é garantida lá, a gente falou sobre retas perpendiculares, quando eu falo na aula passada. Então, ela existe de fato, e a altura é exatamente esse segmento, é o segmento que sai de A e que faz 90 graus com a reta que contém BC. Por que eu falo a reta que contém BC sempre? Porque essa altura, ela pode não estar dentro do triângulo. Os outros elementos não, eles ficam dentro do triângulo, mas a altura ele pode não estar dentro do triângulo. Eu vou fazer um desenho aqui, só para a gente relembrar. Eu falei do triângulo acutângulo, e o exemplo de triângulo acutângulo, ele vem a calhar agora. Aqui, o triângulo acutângulo. Tá? Acutângulo por quê? Porque esse ângulo aqui é maior que 90, tá? Então, vamos botar aqui o A aqui, o B e o C. Se a gente olhar com carinho, onde é que está a reta que contém BC? A reta que contém BC, ela está aqui, ó. Ela vem aqui e passa aqui. E a reta, o segmento de reta que passa por A e é perpendicular à reta que contém BC, que é a nossa altura, ela está aqui. Então, aqui seria o D e a D seria a altura. Tá? Observe que a altura está fora do triângulo agora. Mas a definição diz o quê?
A gente faz o segmento AD, que é a altura, de modo que AD seja perpendicular a BC, tá? O D é um ponto dessa reta que contém BC. Então, não necessariamente a definição diz que o ponto D tem que estar entre B e C. Tá? Então, conhecendo essas três definições, a gente consegue um outro caso de critério de congruência, que é o critério lado, que diz o seguinte, que se você tem três ângulos, ou dois triângulos, e os três lados são congruentes dos triângulos, ou seja, você tem três triângulos aqui, ABC, deixa eu ver se eu fiz uma figura para isso, não fiz. Você tem três triângulos ABCs, dois triângulos, perdão, vou fazer aqui. Se você tem dois triângulos ABC, e não treme toda vez. ABC está aqui, eu vou simplesmente copiá-lo. De modo que eu copiei porque eu sei que eles são congruentes, tá, gente? Aí, se são congruentes, tem que ser igualzinho. De modo que lados correspondentes são congruentes. Então, esses triângulos já vão ser congruentes, tá? Então, deixa eu botar aqui A, B, C, D, E e F. O triângulo A, B, C é congruente ao triângulo D, E, F. O critério diz que se você pode simplesmente estabelecer se os três lados forem congruentes, respectivamente, eles vão ser congruentes, você não precisa nem olhar para os ângulos, tá? Mas observe que todos os critérios, eles têm três elementos. Você precisa sempre ter três coisas. O primeiro era lado, ângulo, lado. O segundo, ângulo, lado, ângulo. Agora, lado, 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 tá? A demonstração desse fato é feita usando... É um processo construtivo como o outro. Eu vou deixar como exercício para vocês encontram nas referências do texto. Então, a próxima definição, essa sim é do ângulo externo, perdoe a confusão, que diz o seguinte: imagine que você tem esse triângulo ABC e você faz o prolongamento do segmento CB, da semirreta CB, tá? Você faz o prolongamento, marca um D lá fora, só para ter esse segmento prolongado em cima da semirreta. Então, esse ângulo alfa é o ângulo externo ao triângulo ABC, adjacente ao ângulo interno CBABC, perdão. Ou seja, esse ângulo alfa é um ângulo externo ao triângulo, adjacente a esse ângulo interno aqui que eu estou marcando, tá? Então, ele é adjacente a esse ângulo. Ele é um suplemento, né? Então, o suplemento de um dos ângulos externos, ou o suplemento de um dos ângulos internos é o ângulo externo. A gente chama todos esses ângulos que eu estou botando em roxo de ângulos internos, e seus suplementos vão ser sempre ângulos externos. Esse aqui que está aqui, e esse aqui, por exemplo, que eu vou botar de verde, né, para combinar, esse aqui são ângulos externos. Poderia ter sido de outro jeito, eu poderia ter feito assim, ó. Você pode prolongar de outra forma, aqui também é um ângulo externo, tá? E assim sucessivamente. Então, essa definição é extremamente importante. Vocês vão ver que esse teorema ele vai voltar a aparecer em outro momento, uma equação bem legalzinha de você calcular, inclusive, quem é a medida do alfa. Por enquanto, não trabalharemos ele. Então, o teorema do ângulo externo, que a gente vai trabalhar aqui por hora, ele estabelece apenas uma relação de ordem, tá? O que é que ele diz? Ele diz que o ângulo externo de um triângulo é maior do que qualquer um dos ângulos internos não adjacente a ele. Ou seja, esse ângulo externo, alfa, ele é maior do que esse e do que esse. É isso que o teorema está dizendo. Tanto do A quanto do B. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma construção que mostra que esse ângulo externo ele é maior do que o A. Tá? Pela minha construção, ele vai ser maior do que o A.
E dá para fazer uma construção idêntica a ela, só mudando o prolongamento, que mostra que o C, que ele também é maior que o C, tá? Então, quais são nossas hipóteses? A nossa hipótese é que o alfa é externo, tá? Alfa é externo. E a tese, que é o que a gente quer mostrar, é que o alfa é tanto maior do que A, que o alfa é maior do que A, chapéu, né? E o alfa também é maior do que C. Então, a gente vai mostrar só um, porque o outro é uma construção análoga. Então, olha só o que é que a gente vai fazer. A gente vai olhar para esta figura, e a gente, nessa figura, nós vamos marcar o ponto médio de AB, que eu vou chamar de M. Eu vou passar a semirreta que sai de C, passa em M, e vou andar até um ponto P, de modo que M seja também o ponto médio de C e P, tá? Vamos fazer isso. Não é impossível. E fica assim, ó. O que é que a gente ganha? A gente ganha que esse AM, que está aqui com um tracinho, que eu estou reforçando, é congruente a esse MB, e a gente ganha que CM, que está com 2 tracinhos, é congruente a MP, que também tem 2 tracinhos, tá? Então, a gente está olhando agora para 2 triângulos, que eu vou botar uma estrela dentro, que são congruentes. Por quê? Porque eles têm um lado, um ângulo e um lado nessa ordem congruentes, tá? Então, o triângulo, que eu vou escrever aqui, é o triângulo AMC é congruente ao triângulo BMP. Por que que eu escrevi assim? Porque se você olhar com carinho, o A está relacionado com o B agora, tá? Ou seja, esse ângulo aqui que eu vou botar em amarelo, vou até pintar aqui em amarelo, ó, esse ângulo em A, ele está aqui, ó. Tá? E observe que pela construção que foi feita, o ângulo em A, ele é menor que o ângulo externo. Tá aí, ó. O ponto P, ele é interno ao ângulo MBD. P ao ângulo MBP. Se ele é interno ao ângulo BP, é porque esse ângulo em amarelo, tá? É porque MBP D, tá? É menor do que MBPD. Ou seja, esse cara aqui é o externo, é o alfa. E esse aqui, a gente acabou de olhar pela congruência que ele é igual ao A. Logo, o A é menor do que o externo, que é alfa. Tá? Então, é isso que a gente queria mostrar. Observe que a gente prolongou para cá, ó. Se a gente tivesse olhado para outro prolongamento, a gente teria encontrado outro ponto. O alfa maior do que o outro ângulo, tá? Alguém poderia perguntar, professor, eu não entendi como é que você faria para o outro lado. Ah, você fazia para cá, ó. Você prolongaria para cá e faria uma figura parecida com aquela, só que prolongando para cá, para esse lado, tá? Mas é uma questão puramente de organização. Então, da mesma forma que se mostra que o A é menor do que o alfa, a gente consegue mostrar também que o C é menor do que o alfa, o que conclui a nossa demonstração, tá, gente? Então, um outro caso de congruência que alguns livros, inclusive, nem trazem, é o caso de congruência lado ângulo, tá? Então, se você tem três triângulos que nessa ordem, que você tem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e um ângulo oposto a esse lado, então os triângulos são congruentes. Então, eu vou fazer um desenhozinho só para a gente entender.
O desenho é esse. Você tem um lado, vou desenhar um triângulo aqui, vou copiá-lo. Vou lá, tá aqui. Se você tem um lado, tá aqui o lado, um ângulo adjacente a ele e o ângulo oposto, se isso vale lado, ângulo, ângulo, então eles vão ser congruentes. É mais um critério de congruência, a demonstração dele também eu não vou fazer, mas é uma construção. Observe que essas construções elas não são tão intuitivas, a ideia é bem sutil, mas quando você vê, você consegue entender, tá? Não é bicho de sete cabeças. Então, os triângulos retângulos, em particular, eles têm um ângulo fixo de 90 graus. Então, a gente já sabe que todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Por causa disso, a gente tem critérios de congruência para triângulos retângulos que só pedem duas coisas. Sempre só pedem duas coisas. Por quê? Porque o terceiro é o ângulo reto, que é incômodo. Tá? Então, se você tem um triângulo retângulo que tem cateto e ângulo oposto, ou que tem hipotenusa e um cateto, ou que tem hipotenusa e um ângulo agudo congruente, esses três casos são critérios de congruência. Então, para cada um desses casos, o triângulo é congruente se ele for retângulo, né, no caso. Então, tem que ser retângulo até para a notação que a gente está usando. Só se fala de cateto e de hipotenusa para triângulos retângulos. A demonstração é meramente você tentar adaptar ao caso ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, esses outros quatro casos que a gente já falou. Só muda que agora a gente tem uma notação um pouco diferente, porque a gente fala de triângulo retângulo, tá? Para encerrar a aula, nossa abordagem desse primeiro capítulo, nós vamos falar de algumas desigualdades que acontecem no triângulo, tá? E, por a aula estar um pouco extensa já, eu não vou fazer as demonstrações, embora eu tenha anotado aqui, eu vou fazer apenas um rascunho rápido. Então, a primeira proposição que diz o seguinte: ao maior lado de um triângulo opõe-se o maior ângulo. Ou seja, se você está olhando para o triângulo e olha para o maior lado, apontado para esse maior lado, oposto a esse maior lado, a gente tem o maior ângulo. O que é que essa proposição faz? Ela ordena os ângulos se você conhecer a ordem dos lados, tá? E a demonstração desse fato é fácil se a gente olhar para essa figura, tá? O que é que faz essa figura? Você tem o triângulo ABC, tá? E você marca um D de modo que este ladinho aqui seja igual a esse, tá? Tudo bem? Por que a gente pode fazer isso? Porque AC é o maior lado, tá? BC, perdão. A gente vai supor, na nossa hipótese, que BC é o maior lado. E a gente quer mostrar na tese que o ângulo oposto a ele, que é o ângulo A, é o maior ângulo. Então, a gente faz essa pequena construção, tá? Quando a gente faz essa construção, o que é que a gente percebe? Tá, a gente marca o D aqui, e aí esses ângulos aqui, eles vão ser congruentes. Por quê? Esse ângulo em D e em A, esse que eu estou com um traço em cima. Porque a gente tem um triângulo isósceles e os ângulos da base são congruentes, a gente já mostrou isso, tá? Então, o que é que a gente tem? Se você considerar o D dessa forma, o BC é maior que a C, tá? Então, esse ponto D fica... É um ponto interno ao ângulo CAB. Assim, o que é que a gente tem? A gente tem que CAB é maior do que CAD, tá? Pela construção já dá para ver que CAB é maior do que CAD. Aqui ele é bem... Eu vou fazer ele em verde aqui, ó. Ele é bem maior mesmo, tá? Opa, perdão. E aí,
Vamos olhar agora para CDA, que é o ângulo interno, é o ângulo externo do triângulo ABD. Vamos olhar para este ângulo aqui, ó. Esse CDA, eu vou dar uma pintadinha de amarelo, ó. Ele é externo a esse outro triângulo BAD, tá? Então, como ele é externo a BAD, ele é maior que a ABD, mas a ABD é congruente a ABC. Tá? Então, como ele é congruente a ABC, a gente pode juntar as duas equações e, com isso, a gente mostra que o ângulo A é maior que CAB, que é maior, perdão, o ângulo A é igual a CAB, só que CAB é maior do que ABC, que é D. Ou seja, o A é maior do que o B. Então, a gente partiu de lados maiores e chegou em ângulos maiores, tá? A gente tinha um lado que era maior e está mostrando que o ângulo oposto a ele é maior do que o ângulo oposto ao outro que eu quis comparar, tá? Essas ideias construtivas, assim que você não vai ter esse estalo para fazer só, mas quando você vê a construção feita, você consegue entender. Outra proposição que caminha no sentido contrário diz o seguinte: se você tem se você tem um triângulo e conhece o maior ângulo, o maior lado vai ser o que está oposto ao maior ângulo, tá? Então, uma diz o seguinte: se você tem o maior lado, o maior ângulo vai ser o que está em frente ao maior lado. E a outra caminha no outro sentido. Se você conhece o maior ângulo, então o maior lado vai ser o que está de frente ao maior ângulo. Elas duas são basicamente, uma vai no sentido e outra vai no outro. Juntando as duas, o que é que a gente tem? Que ao maior lado está o maior ângulo e assim sucessivamente. O menor ângulo está de frente do menor lado e vice-versa, tá? Eu não vou demonstrar esse, porque nosso tempo está muito curto. E, por fim, a gente tem a desigualdade triangular, que diz o quê? Que em todo triângulo, cada lado é menor do que a soma dos outros dois. Então, é a famosa desigualdade triangular que todo mundo conhece. E a demonstração dela vem na mesma toada, tá? A gente vai fazer o seguinte: tem um triângulo ABC, a gente vai prolongar a reta que passa por C, a semirreta que sai de C e passa por A, e marcar um D lá em cima, de modo que esse AD, eu estou botando dois tracinhos amarelo é muito apagado, esse AD é congruente a AB, tá? Com isso, a gente percebe o quê? Que o ângulo em D é igualzinho a esse ângulo vermelhinho que está em B, só a parte vermelha. Só que a gente percebe também que esse ângulo em B todo é maior do que esse ângulo em B menor, né? E aí a gente olha para o seguinte: como o ângulo em B todo é maior do que o ângulo em D, a gente pode olhar para o triângulo maior, se a gente olhar para o triângulo CDB, de frente para o maior lado desse triângulo está o maior ângulo, e vice-versa, né? De frente para o maior ângulo está o maior lado. Então, vamos comparar o ângulo em B. O ângulo em B está de frente para quem? O ângulo em B está de frente para CD. Ele é maior do que o lado que está de frente ao ângulo em D, que é o lado CB, tá? Só que CD, por construção, é CA mais AD, tá? Ele é maior do que CB. Só que AD é a mesma coisa que AB, tá, gente? Eles são congruentes, tá? E os dois tracinhos mostrando. Ou seja, se você chamar esse aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C, o que a gente está mostrando aqui, que no quadrado, é que B mais C é maior do que A, tá?
contrário? Não, tá certo. B mais C é maior do que A. Pronto. E essa é a nossa desigualdade triangular. Se você quiser manipular um pouco essa desigualdade, você consegue achar outras desigualdades, tá? Você pode fazer para cada lado. Você mostrou que A é menor do que B mais C, mas você também consegue mostrar isso. Ó. Você também consegue mostrar isso. Só você trocar os vértices de lugar, fazer a mesma construção. Então, com essas três, você consegue uma segunda desigualdade triangular que é famosa nos livros, tá? Mas eu não vou trabalhar com isso porque eu acho que não acrescenta tanto a nossa construção. Então, a aula de hoje encerra por aqui. Eu queria agradecer a todos por estarem até aqui, ao final, vendo. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar via chat ou na nossa próxima aula, que será ao vivo, tá, gente? Um abraço a todos e uma boa semana.